Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Álvaro Beleza, presidente da SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e Muito com o Jornal obrigado de eu, muito Negócios. gentil o convite, muito bom dia. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Hoje é fácil responder a essa pergunta. Educação, boa educação, Refere-se à questão da colocação pelo Chega dos cartazes na frente do exatamente, Parlamento? exatamente. Acho que é preciso moderação, quando eu tenho falado da moderação, dos moderados que fazem falta à política, não é só em Portugal, é no mundo, não é? Mas, sobretudo, boa educação. Isto é, não é preciso andarmos aos berros, nem insultarmos uns aos outros para mostrarmos diferenças. É preciso elegância na política. Eu tenho falado muito isso. O sentido de cavalheirismo. Não é por ser já antigo, mas acho que falta muito isso, infelizmente. Portanto, do seu ponto de vista, isto é só uma questão de educação. Não é só, mas começa por aí. Hum. Antes de ser ideológico, é por aí. É evidente que hoje há um abuso do uso mediático da propaganda, não se olham aos meios para atingir fins nesse sentido e, portanto, é de muito mau gosto o que se fez hoje no Parlamento e não há necessidade. Quer E do dizer, ponto de vista institucional tem consequências porque atrasa o debate e perturba o normal funcionamento do sim, Parlamento. quer dizer, hoje que é um dia importante por causa do orçamento, está-se ali a discutir uns cartazes de umas janelas, quer dizer. E temos esse também problema no país, e aí já é muito português. Perdemos tempo com coisas menos importantes e não focamos no essencial. Essa é como médico, é uma coisa que me custa muito. Porque na medicina nós temos que focar no essencial e temos muitas vezes que decidir depressa e baseado no conhecimento, na evidência, não é? E estamos a falar do sofrimento das pessoas, da doença, da vida e da morte, muitas vezes. E na vida política, nas decisões, nós temos muita dificuldade em focar no essencial, não só, às vezes até no futebol. No O futebol joga-se para meter a bola lá dentro. E às vezes andamos com Rodriguinhos e E o orçamento do Estado é uma das razões principais desta nossa conversa. Ele foi viabilizado pelo PS, como aliás tinha dito que deveria ser, mas este orçamento de Estado é melhor do que a proposta que foi feita pelo Governo, ou no fundo o documento que vai sair daqui para ser promulgado pelo Presidente da República é o quê? Pois, eu, como sabes, defendi a ideia de que o Partido Socialista devia ter aprovado o orçamento sem o negociar e, portanto, permitindo ao Governo, já que permitiu e bem, que governasse pelo menos no primeiro ano, dado que tinha ganho as eleições, apesar de ser minoritário, que governasse com o seu orçamento. A direção do partido e o líder do partido entenderam de maneira diferente, muito bem. A questão é que temos um governo minoritário, não há uma coligação e, portanto, o orçamento é o espelho da Assembleia da República. Portanto, foi muito alterado em relação àquilo que o governo queria. É a vida, faz parte. Grande parte das democracias e democracias consolidadas europeias estão habituadas a governar assim. E não só essas, mesmo até Inglaterra e até os Estados Unidos, que têm círculos uninominais, coisa que eu, aliás, defendo, uma reforma eleitoral que houvesse círculos uninominais. Os partidos dependem muito dos seus deputados e mesmo dentro do próprio partido os orçamentos queijo-limianos há imensos. Aliás, a história do queijo limiado, comparado com o que está a acontecer, é uma brincadeira de rodapé, não é? Porque estamos a ter alterações muito maiores, muito mais profundas do que lá aquela que foi feita para aprovar aquele orçamento do governo do António Guterres. E, portanto, as democracias muito consolidadas têm isto, de partilha, de mudança de orçamento, os governos terem... Os Estados Unidos, muitas vezes, quase todos os anos, há muitos anos, ficam reféns do orçamento e quase há ameaça de fechar o Estado e de não funcionar as instituições públicas. O que é facto é que os Estados Unidos é a maior potência política, económica e militar, ainda hoje, do mundo. Apesar de tudo isso, vai funcionando. E, portanto, nós, se por um lado é possível com partilha, sem maiorias absolutas, governar, mas tem que ceder, não é? Faz parte do processo. Nós, em Portugal, estamos pouco habituados. Nós somos um país que verdadeiramente temos uma democracia parlamentar completa só desde o 25 de Abril. A Primeira República e o liberalismo tinham
muitas imperfeições, não é? Ou não votavam as mulheres, ou não votavam todos. Já chega, essas duas já são imensas. Mas só Mas, temos 50 anos, não é? mas E este é o estamos muito melhor habituados a orçamento poder ou não? absoluto. Mas Sim, a minha tese é esta: desde o Dom Afonso Henriques, estamos muito habituados a poder absoluto. certo. Portanto, há muito aquele sistema. Temos de ter maiorias absolutas. Portanto, temos dificuldade em governar em minoria, em partilhar, em ceder, em negociar, em ter paciência, em conversar educadamente, sem drama, não é? Faz Mas isso parte. tem a ver com as pessoas, porque há outros fóruns onde há diversidade de opinião e onde há pessoas de partidos diferentes. A SEDES é É, até um exemplo disso mesmo, não é? certo. Mas ao final do dia é possível conciliar e resultar num É, documento final. E isso é, acontece. é. No Parlamento, isso não acontece, tem a ver também com as pessoas que integram o Parlamento, é isso? Pois, é os tempos que estamos a viver, estamos a ver, não é só em Portugal, não é? Este momento das redes sociais e da projeção da opinião ao minuto. Eu tenho comentado que isto faz lembrar um pouco o processo da Revolução Francesa. Isto é, em que todos os dias eram guilhotinadas pessoas na praça pública. E agora são guilhotinadas nas redes. E é quase uma democracia direta num sistema parlamentar de democracia indireta. Os políticos têm medo, estão com medo, têm medo das sondagens, isso sempre tiveram, mas as sondagens são científicas, têm uma base. Não, mas não se pode governar no dia a dia, não é? Não pode, não deve. E, portanto, este processo, até haver uma regulação, que não há, deste mundo mediático das redes, ao nível global, não é Portugal, que eu acho que vai haver. Isto com o tempo, a história diz-nos que por camadas há de haver uma melhoria do sistema. Temos a ignorância no poder, basicamente. Nós temos um sistema em... A democracia representativa é basicamente baseada na confiança. Nós confiamos numas pessoas que elegemos para legislarem por nós durante 4 anos, ou 2, ou o que seja, e que depois eles designam um governo que governa durante um período. E confiamos nestas pessoas, escrutinamos-las durante este tempo, mas confiamos. E daqui a 4 anos, se não gostamos, pomos lá outros. Isto não pode ser todos os dias. E toda a gente a dar opinião sobre tudo. Porque, como imagina, eu sou médico de medicina transfusional. Sei alguma coisa da medicina transfusional da minha área e da medicina em geral. Mas já sei mais da minha área. Da ortopedia já não domino tanto o assunto. Sei pouco. E, portanto, nós tornamos-nos especialistas em várias áreas. E estarmos todos a decidir sobre tudo, a coisa não dá um bom resultado. Vamos voltar aqui ao orçamento. Sendo o orçamento um reflexo daquilo que é o Parlamento, isso significa que ele é melhor ou será melhor ou pior do que aquilo que Para o estava governo, com inicialmente? certeza que é pior, porque teve que ceder, não era tudo o Certo. que queria. Para a oposição é melhor, porque corrigiu algumas coisas que entendeu que devia corrigir. Mas ao final do É dia, mais consensual. Vamos lá. Vamos ter um orçamento mais do meio. É um orçamento em que o Partido Socialista conseguiu alguns ganhos de causa e o governo teve que ceder a umas coisas. É um orçamento mais ao centro. esses ganhos da oposição transformam-se em vitórias do Executivo, porque Bem, será o Executivo isso a pô-las veremos em nas práticas. próximas eleições. Diga? Isso é coisa que só se vê quando houver votos. Isto é, veremos se é No assim. caso, por exemplo, das pensões, do aumento extraordinário das pensões, quem vai proceder aos pagamentos é o Pois, Estado. esse é Portanto, então vamos lá. as pessoas sentirão aquilo Certo. como Esse é um benefício do Estado, não esse é? é outro problema das democracias atuais. Às vezes olhamos para os políticos e parece que estão a vender para nichos de mercado, como quem vende Superboc. E, portanto, estamos aqui a falar nicho de eleitorado dos mais velhos, vamos arranjar aqui umas coisas para satisfazer. Isso é muito mau. Porque quando se está num partido de governo, nomeadamente com responsabilidade, deve-se pensar no bem geral. E é evidente que nós temos que fazer tudo para que os mais velhos tenham melhores pensões. Como é evidente que temos que fazer tudo para que as pessoas tenham mais rendimento. Os novos, os velhos. Mas eu, que sou um social-democrata, ou um social-liberal, como queira, acho que tudo isto tem que ser conciliado com equilíbrio. E nós não podemos, por exemplo, o IRS jovem, que era uma medida muito discutível até do ponto de vista técnico,
a SEDES, através do Observatório de Economia e Finanças, manifestou muitas dúvidas sobre isso e é coordenado pelo professor Carlos Alves, do Porto, e pelo professor Carlos Tavares, que já foi Ministro da Economia, aliás. Porquê? Porque nós precisamos de uma reforma fiscal que simplifique a fiscalidade, que a torne mais simples, mais justa, com menos escalões, muito menos benefícios. Os benefícios são muito alçapões para quem tem grandes advogados. Acaba por ser injusto, porque beneficia os maiores, os mais poderosos, e prejudica os mais pequenos. Mas também redução fiscal, claro, gradual, mas para todos. No fundo, como a SEDES disse no livro que publicamos há 4 anos, e vamos agora editar outro para o ano, nós só resolveremos os nossos problemas com crescimento económico sustentável, sólido. Só com crescimento económico é que teremos melhores rendimentos, melhores salários, melhores pensões, tudo isso melhor. Artificialmente arranjar aqui uns truques, ou para dar a percepção que vai ser muito melhor sem realmente ser, e adiarmos as reformas que é preciso fazer, é que é errado. E nós, para termos crescimento económico, se quiserem podemos falar nisso, precisamos de fazer coisas que este orçamento e que esta situação política de governo minoritário ainda não está a fazer. Teremos a oportunidade enfim, de acentuar mais essa questão da proposta da SEDES sobre a fiscalidade, mas relativamente ainda a esta questão do aumento extraordinário das pensões, do seu ponto de vista, é o melhor destino para a margem disponível que o PS identificou dentro das contas ou não? Eu tinha dito, aliás, que eu acho, dado o crescimento económico que vamos ter, as previsões que são feitas, e da consolidação orçamental, portanto, que haverá excedente, haveria margem para aumentar estruturalmente as pensões. Porquê? Porque também não acho bonito andar-se a aumentar pensões em outubro, em setembro, antes das eleições autárquicas, por quem está no governo para ter benefícios. Isto qualquer pessoa percebe e, portanto, não... Mas o tal bónus pode ainda funcionar e pode ser dado nessa altura. Sim, mas não tem que haver... Nós não podemos... Os governos não dão nada às pessoas. Os governos são nossos. Nós é que somos donos da República. E, portanto, esta coisa parece que está a dar uma esmola ou está a dar ali uma prenda. Isto não há prenda. Eu ontem tive uma reunião da CPLP em que acabei a pedir desculpa aos nossos... Nós temos... Quem governou Portugal nos últimos anos, e todos os partidos que tiveram responsabilidade, nós é que temos culpa de não termos feito melhor. Porque Portugal podia estar muito melhor do que está. Está melhor do que há 50 anos, claro. Está melhor que há 10 anos. Tivemos crescimento económico nos últimos anos. Tivemos. Até acima da média europeia, coisa rara em Portugal. É a primeira vez que conseguimos desde que entramos. Mas, é a segunda, mas desta mais consistente até durante mais tempo. Mas podíamos estar melhor. Porque houve outros países que entraram depois de nós e que nos ultrapassaram. E, portanto, nós tínhamos que estar melhor do que estamos. Mas esta opção relativa às pensões, que foi feita pelo Partido Socialista, de retomar esta proposta que já tinha sido feita em negociações para um aumento extraordinário com caráter estrutural, foi a melhor opção de medida política que o PS poderia introduzir no orçamento dentro de uma margem muito pequena que identificou? Não, eu já lhe disse que eu não tinha negociado nada. Mas... a medida também não foi negociada. Porque acho que o partido da oposição, o maior partido da oposição, que é o Partido Socialista, e é aquele que será governo um dia que o PSD perca as eleições, para fazer a oposição devia estar mais livre, as coisas deviam ser mais claras e deixar o governo fazer o seu orçamento. Mas acho que o aumento estrutural, há margem para ele, acho que é sensato, porque o valor é pequeno e obriga-nos a uma coisa, já agora. Obriga-nos a ter crescimento económico. Obriga-nos a focar no essencial, a ter políticas para crescimento. E Portugal tem uma oportunidade, como eu tenho dito. Há riscos, há nuvens negras no mundo, apesar que agora temos aqui uma luz ao fundo do túnel com a paz, ou pelo menos um cessar-fogo no Líbano. Eu acho que estamos a caminho de uma situação de melhoria no Médio Oriente, o que já é das duas guerras, uma delas está a caminho de se resolver, mas ainda temos o problema da Ucrânia, que não está resolvido, que também tudo parece, com a eleição deste presidente americano, que há possibilidade de chegar até ao verão a algum entendimento, pelo menos a um cessar-fogo ou congelar a guerra.
Mas, apesar das nuvens que existem, a Alemanha em crise, o centro da Europa em crise económica, Portugal tem aqui oportunidades. Eu tenho dito que Portugal deve ter a estratégia do Porto de Abrigo, que é o que nós somos. E em tempo de guerra na Europa, nós somos sempre um Porto de Abrigo. Já fomos na Segunda Guerra Mundial, estamos a ser. Não é por acaso que nós temos o turismo que temos nos últimos anos. Não é por acaso. É que não é mesmo. O boom do turismo começou em 2014, precisamente com a destruição da Síria por Putin. Olha, de Alepo, perfeitamente. Da fuga dos sírios que depois foram para a Turquia, para a Europa. E foi aí que o turismo português aumentou. Porque isto são vasos comunicantes. Os turistas na Europa olham para o sul e têm do leste ao oeste, não indo para um sítio e vão para o outro. Portanto, vieram mais para a Península Ibérica, para Portugal e para a Espanha. Agora, com a guerra da Ucrânia, foi idêntico. Mas, além disso, e, portanto, nós temos uma capacidade de atração. Portugal está muito na moda, até os americanos que agora, até com a eleição deste presidente, vêm para cá e tudo isso. Nós precisamos de ganhar outras áreas que não somos competitivos. Nós somos competitivos porque somos seguros, somos dos países mais seguros do mundo. Ainda há uma percepção de insegurança, mas a verdade, os factos, é que somos dos mais seguros. Somos um país com gente muito qualificada, não é só os jovens, mas jovens muito qualificados, boas universidades, boas escolas, boas infraestruturas, apesar de tudo o que se diz, comparados com outros países. Temos ótimas infraestruturas, bom clima. Talvez possamos ir depois também desenvolver um bocadinho esta parte das opções de crescimento para o que eu ia país. dizer, falta uma competitividade que é fiscal. Mas vamos lá. Sim, mas só para não sair muito desta questão mais das opções dentro da discussão orçamental, relativamente ainda às pensões, parece-lhe que foi adequado fazer esta subida até aos 3 indexantes, e se não é discutível que poderia ter sido mais concentrada nos pensionistas com os rendimentos mais baixos? Podia. Mas o Partido Socialista, nos últimos anos que teve no governo, deixou para si próprio e para o país uma marca muito importante, que é as boas contas. O Partido Socialista, no governo, percebeu, pela primeira vez historicamente, o Partido Socialista, que nada é possível se não tivermos contas públicas sãs. E, portanto, eu não tenho dúvidas que as contas foram bem feitas para ter isso em conta. E, portanto, nada disto põe em causa as contas públicas, até porque a maior parte desses países que eu estava a falar, a França, a Alemanha, estão-nos a ultrapassar, infelizmente, na dívida pública. Nós estamos numa... É preciso continuarmos a reta descendente, o campo deslizante da dívida pública. Temos que continuar a dividir, em termos de percentagem do PIB. Mas, como sabe, como é em percentagem, isso depende do crescimento económico. Como eu acredito que nós podemos continuar a ter crescimento económico acima da média europeia, temos é que focar nessas políticas. Porque se não tivermos crescimento, então aí sim tudo é arriscado, não é? Porque não podemos voltar outra vez aos déficits e a voltar a aumentar a dívida em relação ao PIB. Não era tanto no sentido de ser uma medida arriscada do ponto de vista do equilíbrio das contas públicas, mas na opção de onde concentrar, em que escalões concentrar esse... Certo. Então vamos lá. Na minha opção, se fosse eu a decidir, mas não sou, era ter mais atenção às pensões mais baixas. Aliás, acho o salário mínimo em Portugal é baixíssimo. Nós temos que aumentar o salário mínimo, temos que aumentar as pensões mais baixas. E dir-me, mas se aumentarmos muito por baixo, depois o salário médio fica muito próximo. Não acho, por acaso. Acho que empurra tudo para cima. Agora, nós não podemos ter... E, portanto, devemos sempre beneficiar aqueles que têm menos, como é óbvio. E isso é a política correta do ponto de vista da social-democracia. Eu sou um social-democrata desde miúdo. E acho que o Partido Socialista, no fundo, é o grande Partido Social-Democrata. O Partido Social-Democrata chama-se Social-Democrata. Tem lá sociais-democratas, mas também tem outros e outras correntes que não são tantos, são mais liberais ou mais conservadores. Mas o consenso, digamos, da social-democracia é esse mesmo, não é? É os impostos sobre o rendimento serem progressivos, é a distribuição que o Estado faça, seja primeiro àqueles que mais precisam. Aí estou... Relativamente ao IRC,
que terá uma descida de 1 ponto percentual no próximo ano. O PS foi forçado a aceitar esta redução, a viabilizar esta redução, ou teria Do IRC. a do IRC, ou teria alguma Não, alternativa? e eu discordo. Eu defendo há muitos anos que Portugal precisa ter um IRC competitivo com países com quem estamos a competir. E nós competimos com quem? Primeiro temos que saber com quem é que competimos. Primeiro competidor, o vizinho do lado, a Espanha. Portanto, temos de ter um IRC mais baixo que a Espanha. Aliás, a SEDES defendeu que todos os impostos deviam ser 1 ponto mais baixos que os espanhóis. IRS, IRC, todos. Diretos e indiretos. Isso é que é ser mais competitivo que o vizinho do lado. Isto é atrair investimento para cá, atrair quadro. É assim. A área fiscal é das poucas áreas que os governos têm soberania para fazerem concorrência e atraírem investimento. Não há muitas outras. E é, aliás, a única que nos falta. Aliás, há duas. A fiscalidade, que em Portugal é muito alta, mas não é só alta. O problema não é só ser alta, é aquilo que eu disse. É, antes de ser alta, uma reforma fiscal que nós não fazemos desde os anos 80, de 88. Foi Miguel Cadilho que fez a última. Andamos sempre a pôr remendos no orçamento de Estado para a política fiscal. Errado. Aliás, devia ser à parte. Nem devia ter sido discutida neste orçamento de Estado. Mas desta vez ainda assim foi menos, não é? Foi menos. E 1% não é nada. Vamos lá ver, 1% não é nada. Isto para baixar o IRC tem que vir para uma taxa competitiva com a Holanda, com a Irlanda, com os países da nossa dimensão, que têm taxas muito baixas. E outra coisa, não é só a baixa, é a progressividade. O IRC não tem que ser progressivo, porque eu não posso taxar mais as grandes que os pequenos. Porque outro problema da economia portuguesa, qual é? Falta de escala. Nós temos que ter políticas para que haja fusão de empresas, não é? Divisão. Hoje, uma grande empresa divide-se para pagar menos impostos. Deve ser ao contrário. Deve-se juntar. Nós precisamos de escala para ter mais valor acrescentado. Nós precisamos de indústria de alto valor acrescentado. Nós temos que acrescentar ao que já temos. Nós não podemos viver só da indústria do turismo, ou do futebol, ou dos serviços. Temos que ter indústria de alto valor. Temos que ter escala. Nós verdadeiramente não temos isso. E vamos ter, a questão é, com este Parlamento e com a composição deste Parlamento, é possível efetivamente avançar com uma reforma fiscal? Na minha opinião, acho difícil com a composição deste Parlamento. Porque o Governo anunciou um programa para a simplificação fiscal. Não sabemos bem o que é que será esse programa. Enfim, qual é que deveria ser perante isso a atitude da oposição? Ou seja, se o Governo avançar com essa situação? Vamos lá ver. Isso compete à oposição dizer qual é a atitude. O que eu acho é que há uma maioria direita no Parlamento, mas não há uma coligação. E esse é o problema, aliás. Isto é, vamos lá ver. Nós devemos tentar ter coligações de governo. Um governo minoritário é sempre mau. Já vê na Europa muitos partidos, muita pulverização partidária, mas há acordos, há coligações que às vezes demoram meio ano a fazer-se. Mas é possível aqui? Pois aqui, mas isso é um problema das várias direitas portuguesas, certo? E, portanto, nesta configuração, e ainda hoje no que aconteceu, é difícil. E, portanto, parece-me difícil com esta configuração parlamentar termos grandes reformas no país. Reformas no sentido daqueles que a SEDES têm apontado. Nomeadamente a questão dos benefícios fiscais e a revisão dos benefícios fiscais. Exatamente. Nós temos um excesso de benefícios, seja no IRC, seja no IRS, e qualquer pessoa que entre na autoridade tributária, para entender aquilo, é preciso ser especialista ou é buscar um contabilista ou um advogado. Isso é mau. Há sistemas muito mais simples, temos que simplificar, menos escalões, menos complexidade e menos benefícios. Mas não Nem poderia deveria haver benefícios. Sim. Verdadeiramente. O ideal seria não ter que haver benefícios fiscais. E já agora uma coisa. Baixar a carga fiscal é a segunda parte. Mas tem que ser gradual. Não se pode fazer isto em choque nem em revolução. Até por causa das boas contas e, portanto, tem que se... E depois há outra regra que é muito importante para a economia, mas também para a ciência, para a vida, para a medicina. Experiência e erro. Tem que se ter cautela, prudência e depois ver se as medidas dão realmente resultados. Eu estou convencido que Portugal, se tiver impostos mais baixos, nomeadamente do IRC, mas também o IRS, e é todos, e é, por exemplo, uma coisa que ninguém fala, porque parece muito impopular e tem medo de falar, que é a taxa máxima de IRS. Tem que ser mais baixa. Por exemplo, os jovens que saem de Portugal, muitos deles são muito qualificados,
ganham logo na taxa máxima de IRS. E, portanto, em Espanha pagam menos, na Suíça pagam menos, na Alemanha pagam menos, e, portanto, é em termos líquidos o que levamos para casa. É isso que conta. Sim, e mesmo com estas alterações já se foram feitas Sim, contas sabe porque é que não se e pode um baixar jovem em muito o Londres IRS em não Portugal? compensa regressar a Mas só que Portugal, tem um por problema. exemplo. Como nós temos muito Estado e temos muita função pública e temos muita gente no Estado no escalão máximo de IRS, cada vez que se baixa o IRS nomeadamente o máximo, é um rombo nas contas públicas. A SEDES poderá voltar, digamos assim, à carga com a sua proposta junto deste governo em função desta perspectiva de haver vontade por parte do Executivo de uma simplificação fiscal? Nós insistimos bastante e ainda por cima, como o Ministro das Finanças é associado à SEDES e participou na elaboração do documento da Economia e Finanças, já lhe apresentamos a todos os partidos, mas também ao Governo. Tivemos, aliás, uma reunião com o Ministro das Finanças e o Ministro da Economia e esse é o desejo da SEDES. Aliás, o próximo livro da SEDES, o foco vai estar precisamente na reforma fiscal, porque nós achamos que em Portugal é preciso 3 reformas fundamentais. A reforma eleitoral, que é do sistema político, para que haja mais confiança, para que os eleitos representem mais os eleitores. A maior parte destes deputados representam os chefes dos partidos, seja distritais ou nacionais. Reforma da Justiça, é muito importante a reforma da Justiça, também para a economia. E a reforma fiscal. Em relação ainda à questão da reforma fiscal, deveria, se o Governo avançar com a tal simplificação fiscal, do seu ponto de vista, qual é que deve ser o posicionamento do PS? Deve ser de colaboração, de tentar encontrar aqui realmente um O acordo? PS, como se viu agora, teve sentido de Estado e se não fosse o PS não havia orçamento e, portanto... Ou poderá avançar com uma proposta própria? Exatamente, e, portanto, o PS não tem dúvidas que responderá, apresentará propostas. Eu acho que o PS, o Partido Socialista, tudo o que for na defesa de maior justiça, maior igualdade de oportunidades, de acesso e maior justiça social, estará a favor. O que puser isso em causa, o PS estará contra, não? Aliás, para mim, eu tinha dito já agora, Sim. as linhas vermelhas, já disse isto muitas vezes, do PS são o Serviço Nacional de Saúde Público Universal e tendencialmente gratuito, ou devem ser, a escola pública universal e gratuita para todos, porque isso é que é ascensão social e igualdade de oportunidades. É todos terem o mesmo professor de matemática, o filho do rico e o filho do mais pobre. Não, a questão... E o mesmo cirurgião cardíaco quando precisarem, também já agora. Eu percebo isso e já falaremos também da saúde, mas a questão era se efetivamente o PS poderá tomar ele próprio a iniciativa de apresentar uma proposta. Se tomasse eu, como socialista, gostaria muito. Mas o PS não tem essa obrigação. Quem tem é quem está no poder, no governo, tem que tomar a iniciativa. Não tem que ser a oposição. A oposição, quando está na oposição no Parlamento, é sobretudo escrutínio do governo, escrutínio da maioria e preparar uma alternativa futura. O PS vai organizar Estados Gerais, portanto, apresentará propostas para que os portugueses votem no PS nas próximas eleições, quando as houver. Parece-lhe que há uma determinação forte por parte do Governo em arrancar com este programa de simplificação fiscal, quando ao mesmo tempo estão a ser introduzidos novos benefícios fiscais, nomeadamente nesta proposta de orçamento que hoje está A ver, por isso é que nós achamos que devia haver uma comissão parlamentar específica para a reforma fiscal. E isto tem que se fazer sentando todos à mesa. Não é? Isto requer muito diálogo, muita conversa, muita paciência. O Governo devia apresentar uma proposta de reforma fiscal, tentar chegar a acordo com os outros partidos, nomeadamente com o principal partido, com o Partido Socialista, mas, obviamente, que a iniciativa deve ser do Governo e devia ser uma comissão parlamentar que fizesse esse trabalho durante um ano e meio. Também não é preciso para as calendas. Isto é para ontem, a reforma fiscal. Mas devia ser dessa maneira. Não... Pois exatamente o que nós criticamos é que isto seja feito ad hoc nos orçamentos, que é o que tem sido feito sempre, aliás, ao longo dos anos. Que, do vosso ponto de vista, deverá haver alguma sensibilidade do atual Ministro das Finanças para esse assunto? O Ministro das Finanças tem sensibilidade para isto. O que nos disse é que não era a altura para o fazer agora, não tinha condições. Não, a gente também tem que perceber, o Governo não tem maioria. Está numa situação mais difícil. Isto é o primeiro ano, acabaram de chegar. Aliás, muitos dos problemas que têm tido é um bocadinho por isso. Parecem um bocadinho caloiros na governação. O PSD está há muito tempo fora do poder e, portanto... Mas não tinha naquela altura ou poderá vir a ter, entretanto?
não tinha, isto foi antes do verão, nós apresentamos esta ideia antes do verão, aliás, na altura dissemos que o IRS jovem não fazia muito sentido, porque não é que, vamos lá ver, não é que a gente acha que não tem que haver políticas específicas para os jovens, tem que haver, como tem que haver políticas específicas para tudo, até na saúde tem que haver para o cancro da mama, para o cancro coloretal, há sempre especificidades. Agora, dissemos logo, talvez esta área não a tratar aqui no orçamento. Pronto, depois o Partido Socialista, como sabemos, pôs linhas vermelhas no IRC e, portanto, na política fiscal e no IRS jovem. No IRS jovem tinha razão, a SEDES pensava igual também. E ficou posta de parte essa matéria e, portanto, é um ganho que se deve ao Partido Socialista. O IRC também o fez e, portanto, como vimos, ficou a meio do caminho. Mas o IRC 1% não é nada. Nós vamos ter que abaixar o IRC muito mais. Uma das propostas da SEDES é a eliminação da derrama estadual. E nós vimos agora, pelas contas da UTAU, que eliminar a derrama estadual teria um custo de 1.300 milhões de euros. Parece bastante incomportável, até difícil de convencer politicamente as pessoas da bondade de uma medida dessas. É uma ideia para abandonar ou para continuar a insistir? As propostas da SEDES não é para se fazer num ano. Vamos lá ver. São propostas, qual é o caminho que se deve fazer na reforma fiscal, essas das derramas. Não quer dizer que se tenha que fazer de uma vez, ok? Agora, tem que se apontar um caminho, é como a reforma fiscal. Eu acho que nós temos que baixar, nós temos que ter menos IRC, ouviu bem que vou dizer agora, que a Holanda e que a Irlanda, porque estão à nossa frente. É como a despesa militar, anda-se a falar nos 2%, isso é tudo conversa para enganar pessoas distraídas. Os Estados Unidos gastam 6% em defesa, a Europa não chega a 2%. A Europa, para ter defesa e ter autonomia e ter capacidade, política que não está, porque é um anão militar, vai ter que gastar muito mais que 2% ao ano. Mas pronto, mas isto é a mesma coisa. Portanto, Portugal está muito atrás e, portanto, tem que ter uma taxa mais competitiva. Mas não vai lá chegar em 2 anos ou 3. Vai demorar mais, por causa das contas públicas, porque não tem margem para isso e tem, ao mesmo tempo que vai baixando a carga fiscal, tem que ter ganhos no crescimento económico, porque permita uma coisa, que é, com menos impostos, ter mais receita. Porque a chave é esta. Você tem que ter. E vai ter. Vamos lá ver. Há uns economistas que dizem isto é muito discutível na política económica, a baixa do IRC, que tem efeitos. Então diga-me lá um país daqueles que têm mais crescimento económico que nós, que não tenham o IRC mais baixo. Quando me disseram, nenhum. Mas parece-lhe que... Portanto, o IRC é importante. Mas não é a única. Não é a única coisa. E por isso achamos que é uma simplificação fiscal, uma reforma fiscal, os benefícios. Agora, nós não somos revolucionários. Essa é a diferença entre os reformistas e os revolucionários. Tudo deve ser feito com conta, peso, medida e equilíbrio. Mas a proposta da SEDES é um caminho. Aponta um caminho e também aponta... porque a SEDES está no seu DNA, ponderação e sentido de equilíbrio. Parece-lhe que este orçamento, com essa medida e com as restantes, faz algo no sentido de promover maior crescimento? O que está no cenário macroeconómico é 2,1% em 2025, ainda bastante longe dos 3,4% de que o Governo falava durante o período eleitoral. Dá algum passo? É um passo importante? 1%? O que está aprovado? O orçamento, na sua globalidade. Sabe, o problema é que o orçamento... O país precisa de fazer uma reforma fiscal também para apontar aos mercados, aos investidores, que estamos a seguir este caminho. Isto é, Portugal tem que aparecer no radar internacional como um país que está a fazer uma reforma fiscal, uma reforma da justiça. Tem que ser todas ao mesmo tempo. Já agora a reforma da justiça, é bom não esquecer que essa também é central. Porque a justiça interfere na economia. Nomeadamente a velocidade. Certo. Nós fizemos uma proposta de reforma da justiça inspirada no sistema holandês. Mais simples, mais rápido, porque a velocidade é dinheiro aqui na economia, não é? Mas também mais justa, porque ser mais rápido é também mais justo, até para os próprios, não é? Julgamentos, processos que andam por aí há 10 anos, quer dizer, as pessoas nem julgadas são, isto é medieval, isto não pode ser. Portanto,
E tudo tem que ser feito ao mesmo tempo, está bem? E esse diagnóstico está feito por muita gente. É preciso fazer. É preciso dar sinal de que nós estamos num processo de reforma fiscal que torne mais justo, mais acessível, mais igual para todos, para si e para mim. Não é preciso ter grandes escritórios de advogados para saber o que é que se tem que pagar. Mas que também beneficie o investimento e que atraia capital. Nós precisamos de capital, nós não temos capital. Nós precisamos de grandes empresas. As nossas, que o Pingo Doce não tem aqui para a Holanda fazer lá a sua sede por causa da fiscalidade, os nossos, que não têm que sair, e os de fora que venham para cá. E hoje, nesta situação geopolítica, nós temos essa oportunidade. Nós hoje já somos um porto-abrigo. Nós temos que ter a estratégia de porto-abrigo. Porto-abrigo que só nos falta a parte fiscal e da justiça. Se nós tivermos uma fiscalidade melhor, mais baixa e um sistema de justiça melhor, eu não tenho dúvidas que Portugal pode ser a Dinamarca do Sul, ainda disse isso há dias. Temos possibilidades de atrair hoje, qualquer investidor que queira fazer uma fábrica de automóveis elétricos, ou de comboios, ou de aviões, ou de barcos, há a indústria, por exemplo, a indústria de navios, até de passeio, está a crescer imenso. Entre fazer estaleiros na Finlândia ou no Báltico ou fazer aqui, não tenho grandes dúvidas. Porque basta fazer a conta da distância aos mísseis russos. Porque nós estamos em guerra, nós estamos numa situação de guerra fria com a Rússia e vamos continuar, mesmo com o congelamento da guerra. E, portanto, isto funciona a nosso favor. Hoje, se ainda por cima você tivesse uma política fiscal atrativa, não tenho dúvidas que atraía muito mais investimento. Vamos falar de outra área importante no orçamento, que é a saúde, e no caso do SNS, que também se transformou no porto de abrigo, eventualmente para algumas pessoas que o procuram especificamente vindas do exterior. Mas a questão é que vai manter-se o déficit e as contas até apresentadas inicialmente não estavam corretas. Isto não devia ter simplesmente desaparecido? Faz sentido continuar assim? Pois não, isso tem que ser resolvido e o problema do SNS, primeiro, é um problema de gestão, de falta de... Tem que se melhorar a gestão do SNS, aliás, do Estado em geral, e nomeadamente uma coisa muito importante, nós temos de ter ferramentas na gestão do público, ferramentas do privado. E onde é que eu quero chegar? Nós temos que, nomeadamente na gestão de recursos humanos, para atrair quadros, para evitar a sangria, para que haja mais... concorram a ser médicos de família, nomeadamente na região de Lisboa. Nós estamos a competir, o SNS está a competir com o privado em Portugal. Portugal, aliás, foi dos países na Europa que têm serviços de SNS beverage, como o nosso, que mais do privado cresceu. Isso tem uma razão maior, porque não vou aqui amassar-vos com isso, que tem a ver com a ADSE, com os seguros privados, cresceram muito em Portugal, mais do que em Espanha, noutros países e tal e outros. Mas, chegados aqui, nós temos que ter maneira de pagar recursos humanos não só como é hoje na hora, no tipo de horário, se eu tenho 35 horas, 40, nas horas extraordinárias, mas também na produção e na complexidade do que se faz, no mérito. Isto é, os médicos no privado são pagos muitas vezes à peça, isto é, pelas cirurgias que fazem ou consultas que fazem. Nós temos que premiar também no público a produção e a qualidade do que se faz e a complexidade. Porque, claro, com um cirurgião, olha, um cardíaco, é mais complexo uma cirurgia cardíaca que uma cirurgia, uma hérnia ou mais simples. E, portanto, nós temos que também ter essas, que não existem essas ferramentas. E, portanto, é todo um processo de gestão, de responsabilização com autonomia, dar mais gestão às unidades, às ULS que foram agora criadas, que eu acho que é uma boa maneira de gerir cuidados, ligando todos numa certa área. No fundo é criar 35 pequenos ministérios da saúde que governam toda essa área, mas tem que ter autonomia, que não dá. Tem que precisar das finanças para fazer isto ou aquilo, coisas ridículas e pequenas. Com responsabilidade, isto é, tendo orçamentos, tendo de cumprir aqueles orçamentos, mas depois podendo ter... Portanto, é preciso alterar aqui muita coisa. Mas essa remuneração também associada à produtividade não é um pouco também aquilo que é contratualizado já a nível, por exemplo, das USF, dos Centros de Responsabilidade Integrados? Aliás, sim, nos hospitais, por exemplo, os CRIs, os Centros de Responsabilidade Integrada, é muito o que se fez nas USF. É esse caminho que tem que ser feito nos hospitais. As ULS, como juntam USFs e hospitais, vão ajudar a esse caminho, mas não chega mesmo
é isso, mas temos que ser mais rápidos a fazer, porque é para ontem. Porque nós estamos a ter uma sangria, estamos a ter dificuldade a atrair quadros para o SNS e temos que melhorar essa gestão. É basicamente um problema de gestão para gestores e para... Mas é mais de gestão ou de recursos humanos? Não, é de gestão que depois tem a ver com a dificuldade de atrair recursos humanos. Mas a área dos recursos humanos que eu falei aqui é central. Porque era aquilo que eu lhe estava a dizer. Nós não temos ferramentas para Reter as pessoas. atrair quadros que têm o privado. Ali na minha avenida de Santa Maria, o Hospital da Luz tem ferramentas não só para pagar, não é só a questão financeira, mas também a questão financeira que o hospital público não tem. É inevitável ou necessário que haja efetivamente um mecanismo de dedicação exclusiva para o conseguir fazer ou não? Está a tocar num ponto que eu sou muito favorável há muitos anos e sou muito coerente. Eu no outro dia estava num debate por causa do... e por eu ser Álvaro, estava com uma ex-comunista. Eu digo sempre a mesma coisa há 30 anos, que é, eu acho que sim, acho que deve-se premiar a dedicação plena ou exclusiva, voluntária, num determinado sítio. Mas não é o que existe atualmente. Por exemplo, ninguém está aqui a trabalhar na RTP e faz uma perninha na TVI, não é? Não é possível. Não há nenhuma área em que as pessoas seja o diretor do Pingo Doce e tem uma mercearia de bairro ao lado a fazer concorrência com o Pingo Doce. Isto não faz sentido. Até é uma questão de regulação do mercado. O Hospital da Luz, olha, por exemplo, o Hospital da Luz, aqui em Lisboa, a maior parte dos médicos só estão no Hospital da Luz, não estão noutro sítio. Nos filmes americanos vê-se isso há muitos anos. Os médicos estão num hospital, não estão em dois. Portanto, e os médicos, se tiverem condições, estão num sítio. O problema é que o público não tem capacidade para os manter nesse sítio. E, portanto, olha, foi uma medida que o PS propôs, quanto a mim bem, de que houvesse dedicação exclusiva. O governo não quis, mas isso é uma matéria que é antiga e já agora não é ideológica. A Leonor Beleza, quando foi Ministra da Saúde, propôs isso. Na altura, a Ordem dos Médicos não quis. Portanto, isto nem é direita de esquerda. Eu acho que isto é de boa gestão de recursos. Claro que deveria ser uma medida voluntária e gradual, não se faz de um dia para o outro, mas devia ser esse o caminho. Não quer dizer que não houvesse também outra possibilidade. Por exemplo, os ingleses, no NHS, têm uma possibilidade que é: os médicos não saem do hospital, podem ter privada no mesmo hospital. Normalmente no último andar dos hospitais, alguns médicos têm consultórios, mas não saem de lá. Já é melhor. Não é o ótimo, sabe que o bom é inimigo do ótimo. E então, pelo menos, estão no mesmo sítio. Porque ainda por cima, o sair, está a ver, o estar noutro sítio, até para os próprios é pior. E para a instituição. Portanto, a medicina é full-time. Não, foi aprovado na discussão da especialidade do orçamento, foi aprovada a retirada do SNS, da lei dos compromissos e pagamentos em atraso. Isso com a argumentação, a proposta foi apresentada pelo PCP, aprovada, e com a argumentação de que as exigências da lei acabavam por prejudicar os cuidados. No sentido em que dependendo dos pagamentos em atraso, os consumos das unidades acabavam por não, para prestar os cuidados, acabavam por não serem feitos, não é? A certo ponto, haver constrangimentos nas necessidades das No fundo, unidades. para cumprir os pagamentos, acabavam por não fazer tomar as medidas necessárias ao nível das unidades de saúde e os investimentos necessários. Vamos lá ver. O sistema de saúde tem vários problemas. Tem subfinanciamento, como nós sabemos. Portanto, e por isso aparecem sempre déficits todos os anos. Está-me a falar... Portanto, tem a ver com isso, não é? O que está... Eu estava no sentido de lhe perguntar se as exigências que são feitas às unidades de saúde em relação a esta lei, e quando há pagamentos em atraso, se limitam... Aquela ideia de ter que pagar as cirurgias que não consegui fazer, é isso? Não necessariamente. Tem mais a ver com os pagamentos em atraso aos fornecedores. Quando há pagamentos em atraso... Mas isso é um problema do Estado em geral e a saúde em particular. Que é um desastre, do ponto de vista económico, não é? Paga-se muito mais por causa desse atraso.
Nós todos pagamos, não é? Sim. Os impostos. Mas há limitações à prestação de cuidados quando isso acontece hoje em dia? Por exemplo, não estarem disponíveis os equipamentos, os medicamentos. Não, vamos lá ver. Claro que isto traz limitações e não há tanto investimento, nomeadamente um investimento em novos equipamentos. Isto condiciona muitas unidades, como é óbvio. Vamos lá ver. Condicionamento, a experiência que tenho, nunca tivemos um condicionamento, isto é, nunca tivemos um problema com um medicamento que precisássemos de utilizar para qualquer doente, em qualquer patologia, e temos tudo sempre disponível. O problema é como o hospital não paga, demora às vezes um ano ou meio ano a pagar, paga mais caro. Bem, eu estou... Pois, esse é outro problema. Nós temos tantos problemas. A saúde é tão difícil porque os medicamentos cada vez são mais caros, os processos de aquisição são muito lentos, para tudo, para equipamentos. Equipamentos, sabe que grande parte dos equipamentos não tem que se comprar. Por exemplo, na área do laboratório, que é muito a minha área, nós ainda há pouco adquiri um novo equipamento de uma área, é contra consumo. Nós não vamos comprar equipamentos, porque os equipamentos ficam rapidamente obsoletos. Se andássemos a comprar equipamentos, estávamos tramados, porque depois eles ficam obsoletos, já ninguém os compra, ninguém os quer, e seriam despesas incomportáveis. Mas tem que ser negociado com os laboratórios, e se ainda por cima o tempo de pagamento é maior, eles cobram mais. Isto é, vendem mais caro em Portugal, em média, medicamentos, seja para consumo de laboratórios, de outras áreas, do que em Espanha, do que no vizinho espanhol, que paga mais depressa. Isto melhorou em algumas unidades, não são todas iguais, não é? Quer dizer, há umas unidades que pagam mais depressa que outras. O país não é igual nesta área também. Mas esse é um problema que nós temos em geral, não é só na saúde, não é? O atraso nos pagamentos do Estado aos fornecedores. Agora, eu volto ao princípio. Andamos sempre aqui a falar disto tudo, mas o foco é que se eu não tiver um crescimento económico robusto, eu não vou conseguir fazer nada. O problema é que nós temos pagamentos em atraso, no fundo, dívida, sempre de déficit do SNS muito grande, nomeadamente do SNS, porque é muito dinheiro, não é? O SNS são valores muito altos, não é? Comparados com outros ministérios e com outras áreas, comparado com a defesa, por exemplo. Mas a necessidade de recursos é cada vez maior, porque a pressão também sobre o precisamos de sistema economia. é cada vez maior. Uma das opções atuais do governo ou passará a ser o recurso a privados. No caso das cirurgias, por exemplo, que falava há pouco, é uma das situações. Faz sentido fazê-lo ou do seu ponto de Tenho vista dúvidas. ou não? Porquê? Tenho dúvidas. Porque eu seguiria a via de dar mais incentivos às cirurgias no público, e acho que o público ainda pode melhorar isso. Olha, se houvesse mais médicos em indicação exclusiva, em indicação plena, e não é só médicos, todos os profissionais. Ou seja, acha que isto não é querer resolver o problema, é empurrar o problema? Não, isto é resolver o problema no imediato, e resolver o problema é importante, porque as pessoas não têm que estar à espera das cirurgias, mas pode ser perverso, porque pode no futuro canalizar mais meios para o privado e esvaziar ainda mais o público. Que é isto que tem acontecido. Mas a ideia é... Nas últimas décadas. Sim, porque o sistema já existiu. Mas a ideia, no fundo, é só recorrer ao privado quando se esgota a possibilidade no público, não é? Sim. Portanto, a tendência será que, se aumentar a capacidade no público, é reduzir no privado, não é? Só que é assim, eu já não tenho dinheiro para atrair mais gente e pagar melhor àqueles que operam aqui. E como não consigo, vou ter que arranjar dinheiro para pagar aos privados ou para lá fora, o que não fazem aqui. Isto não tem muita lógica. Claro que... Sendo. Epá, eu tenho que lhe dizer aqui uma coisa, porque isto estar a falar de cor parece fácil, não é? Eu giro um serviço desde 2012 no Hospital de Santa Maria. Quando eu cheguei lá, o meu serviço tinha uma despesa anual de 25 milhões de euros. O último ano tivemos 18 milhões. Portanto, nos últimos 12 anos temos diminuído a despesa todos os anos. E temos aumentado o número de consultas, de sessões do hospital-dia. O hospital é maior, opera mais o sangue, fazemos mais transplantes, colheitas, transplantes. Temos a atividade, não é? Porquê? Porque toda a gente tem indicação plena ou exclusiva, porque a minha especialidade não tem privada, portanto não... E porque fazemos gestão.
Isto é, não há ajustes diretos, é tudo consulta ao mercado ou concurso público. E preocupamos-nos a todos os médicos, porque os médicos são muito os executores da despesa, não é? Fazemos contas e temos os medicamentos mais avançados, estamos em ensaios clínicos, utilizamos. Portanto, eu acho que é mesmo um problema de gestão. Eu já fui presidente do Instituto do Sangue há 10 anos e só lá estive um ano e baixei a despesa em 6 milhões de euros. E não saiu ninguém prejudicado, pelo contrário. Portanto, há muito desperdício, é preciso muita melhoria de gestão, mas para isso é preciso ferramentas, tá? E é preciso dotar quem gera as unidades de saúde mais autonomia, que não têm, mais ferramentas, e esta para mim é fundamental. As pessoas estarem apenas num sítio e serem premiadas por isso. Sendo que em relação a essa questão das cirurgias, os privados já vieram dizer que os valores que existem atualmente também estão abaixo daquilo que será necessário. Portanto, provavelmente o Estado vai pagar mais. Mas, portanto, não me parece... Ou aliás, parece-me aqui uma coisa, que isso vai... se continuar por muito tempo... corre o risco de aumentar o privado e diminuir o público. Porque grande parte do privado em Portugal é financiado pelos impostos. Aliás, Portugal é o único país com um sistema Beveridge, da SNS, que manteve seguros de saúde públicos para os funcionários públicos. Em Inglaterra não há DSE. Em Espanha também não. Isto é, os países que criaram serviços públicos, universais e gratuitos de saúde não têm seguros para que os funcionários públicos vão a sistemas privados. Os funcionários públicos vão ao sistema público. E em Inglaterra, 82% do sistema é público, 18% privado. Em Portugal, estamos nos 40 e tal privado. Portanto, tá bem, tudo isto começou porque quando foi criado o SNS pelo António Arnaud e depois desenvolvido por outros, pensou-se em acabar a ADSE, que foi criada pelo Dr. Salazar, mas as corporações não deixaram e, portanto, nós tivemos aqui um enviesamento. Depois desse seguro público, que é o maior seguro público, que fez crescer o privado, a seguir vieram os seguros privados. E hoje as pessoas em Portugal pagam 3 vezes para ter saúde, muito mais que qualquer europeu. Pagamos impostos todos, porque quando nós vamos ao Santa Maria, nós já pagamos para lá ir nos impostos. Pagamos os que são funcionários públicos à DSE e podem, além de ir ao Santa Maria, podem ir ao Hospital da CUF. Ainda pagamos out of pocket, somos os que pagamos mais na Europa. Ainda pagamos 3. E há países, nomeadamente nórdicos, em que não, só pagam uma vez. Relativamente ao modelo das unidades de saúde familiar, que é uma reforma do Partido Socialista, que já previa a criação das unidades com o setor privado, social, que tem um princípio de autonomia. Mas a regulamentação será feita agora com o atual governo. Nós vemos hoje noticiado que eventualmente esse regulamento poderá prever a escolha de utentes. Preocupa-o a forma como vão ser regulamentadas as USFs? Pois, claro que me preocupa, porque vamos lá ver. O SNS e a escola pública são avanços civilizacionais porque as portas são sempre abertas para todos. Nós atendemos no SNS qualquer pessoa que tenha um problema de saúde, seja português ou turista que aterra agora aqui na Portela. E não paga quando lá vai. Só taxa moderadora, se tiver que pagar. É que eu falava no Del Porto de Abrigo há bocadinho. Mesmo a taxa moderadora foi desvirtuada. Era para moderar o acesso às urgências. Ponto. Hoje, já onde isso vai. E isso é um avanço extraordinário. Portanto, não há... Ali é tratado de maneira igual quem tem um problema. No fundo, é o juramento de Hipócrates pago pelos nossos impostos. Os sistemas bismarckianos, e alguns países europeus têm esse sistema, a Alemanha, a França, há limites, há tetos. Isso que estão a pensar em introduzir aqui já existe noutros. O nosso é melhor. Está a ver? Por isso é que muitos europeus, mesmo de outros países, gostam do nosso sistema de saúde. Eu tenho muitos elogios de estrangeiros. Bem, para já não falar em americanos, não é? Mas porque a gente é que não dá conta do que tem. Mas os seguros
de saúde tem sempre limites, tem plafons. Isto não é... E por isso é que nós temos muitos doentes que vêm do sistema privado para o público. Não, oncologia, claro. Chega a um ponto, isto já não fazemos ali. E depois vêm para o público. Bem, agora, temos uma situação complexa. Temos um país em que temos muita atividade privada e cresceu, e temos público. E ainda por cima temos pessoas que estão nos dois lados, que trabalham nos dois lados. Como é que nós gerimos isto? Temos que gerir isto com prudência e sensatez, não é? Isto não se pode, isto não vai lá às 3 pancadas. Eu estava aqui a fazer comentários, tem a ver com o diagnóstico. É preciso, antes de fazer terapêutica, perceber e falar a verdade, não é? O que é que se passa? Agora, para resolver isto, tem que haver melhor gestão no público, acho eu. Porque o problema não é pôr dinheiro em cima disto. A despesa tem aumentado toda no SNS. Eu acho que não é preciso gastar muito mais no sistema de saúde. Se os gestores que são bons e que são muito bons, nós temos uma escola de saúde pública ótima, nós temos boa formação de quadros na saúde. Se tiverem mais ferramentas de autonomia por um lado, e estas que eu lhe acabei de falar, de poder pagar os recursos humanos como fazem os privados, eu acho que nós já íamos poupar muito. A digitalização vai poupar muito. Por exemplo, ter um sistema, como tem a Dinamarca, em que nós, no cartão de cidadão, vamos a um hospital qualquer, público ou privado, e vêm os exames que a gente tem, os taques que fizemos. Só isso ia evitar duplicação de exames, porque nós também temos outra coisa. É que ainda por cima, como não há comunicação digital entre público e privado e social, mas também dentro do público, às vezes até um hospital tem vários sistemas informáticos. Este trabalho que está a ser feito dos serviços é muito importante. A digitalização, e já devíamos ter isto ontem. Podermos ter o nosso processo clínico, cada um de nós, quando fomos de férias ao Algarve, precisamos de uma coisa qualquer, ele vai nos ver, não temos que andar a repetir outra vez e fazer outro hemograma e outra ecografia que acabamos de fazer. Portanto, a digitalização é um processo aqui de poupança brutal de recursos e de melhoria de acesso. E depois há outra coisa, médicos de família, essa coisa toda. Nós cada vez mais vamos ter saúde em casa, vamos ter saúde aqui. Vamos ter videoconsulta, vamos ter, para além da saúde 24, do atendimento, temos que ir por esta via. Portanto, eu tenho áreas, por exemplo, nas consultas, que os doentes vão muito menos ao meu serviço, às minhas consultas. Nós comunicamos com eles por mails, eles podem fazer análises em Castelo Branco, um doente, e não tem que vir ao meu serviço, só tem que vir quando a gente precisa de lhe tocar, de lhe fazer alguma coisa. Há muita coisa que se pode fazer e descentralizar. Portanto, hoje é possível, olha, a cirurgia, os robôs cirúrgicos que hoje os hospitais públicos já estão a adquirir. Isso foi criado pelos americanos na Primeira Guerra do Golfo. Para quê? Para que um cirurgião em Boston operasse um soldado no Kuwait. Isto é possível. Uma pessoa ser operada no futuro no hospital de Porto Alegre, de Beja, de qualquer sítio do país, pelo melhor cirurgião de um hospital de Lisboa, de um hospital universitário em Lisboa, em Coimbra ou no Porto. E, portanto, a digitalização da saúde também é um processo muito importante que vai gerar melhor saúde, melhor acesso e mais poupança de recursos. Nós não precisamos de gente em todo lado. E já agora outra coisa. Muitas coisas que os médicos faziam, hoje enfermeiros fazem e técnicos. Eu tinha consultas, eu tinha 25 mil consultas da área da coagulação, que eram só feitas por médicos, aqui há 8 anos, que hoje são feitas por enfermeiros. Não tem que ser médicos a fazer. Os médicos cada vez são mais líderes de equipas multidisciplinares. E, portanto, você tem que descentralizar funções, descentralizar tarefas. A inteligência artificial é uma revolução na medicina brutal. Portanto, você com menos gente vai fazer melhor. E isso, como imagina, pode ter menos gente, mais bem paga, mais qualificada, que goste mais que estes jovens querem ter a sua vida, fazer surf, que é legítimo, as pessoas querem isso. E o público pode lhes dar isso. Vamos avançar porque o nosso tempo já está curtinho e queríamos colocar aqui também algumas questões na qualidade de elemento da Comissão Política do PS, e foi mandatário nacional das listas socialistas nas últimas eleições legislativas, apoiou a candidatura do Pedro Nuno Santos à liderança. Agora que o Orçamento do Estado foi aprovado, que tipo de oposição é que, do seu ponto de vista, o PS deve fazer? A oposição responsável de um partido alternativo a este governo. Não há democracia sem alternância. O Partido Socialista aspira e será governo um dia e tem que preparar um futuro governo. Quando é que será esse dia? Antes ou... Quando houver eleições.
Certo. tem que estar preparado para as ganhar. Para isso, Deve precipitá-las ou não? Não. Eu acho que deve-se respeitar o curso da legislatura. O Partido Socialista tem tempo. A ideia dos Estados Gerais é boa. O Qual é nome a que tiver. expectativa para os Estados Gerais? Eu tenho boa expectativa porque o PS tem uma nova geração a liderá-lo. Tem que abrir o partido à sociedade, à academia, às empresas, aos jovens que queiram participar na política. Hoje as pessoas estão muito desligadas da política, não é? Criou-se aquela ideia que a política é uma coisa muito má, há falta de confiança nos políticos. Políticos merecem confiança. Eu estou à vontade porque eu não sou político, nunca tive nenhum lugar político e acho que quem vai para a política é quem dá a cara pela política. E já agora mal paga, também diga-se passagem. Portanto, o que se falou agora dos políticos tem que ser devidamente remunerados. Todos, desde a Junta de Freguesia até à Presidência da República. Mas fazer uns Estados Gerais numa altura em que ainda há alguns anos pela frente, se mantiver tal como está, é mais difícil, não é? Eu não sei como é que eles vão fazer os Estados Gerais. Eu fazia-o ao longo do tempo. Não tem que ser só num período. Porque devem ser temáticos, por áreas também, não é? De áreas da governação, áreas das necessidades, e não têm que estar fechados num ano. Podem se manter durante algum tempo. Eu acho que é o processo em si que é interessante, que é um processo que teve muito sucesso na altura com António Guterres, de abertura do partido à sociedade e a pessoas que nunca pensaram ter a intervenção política e que passaram a ter. Nós temos que ir buscar cidadãos, normal. A política é para todos. Isto não pode haver os donos disto tudo. Os donos disto tudo tem que ser cada um. Entretanto, haverá também depois eleições para a liderança do próprio PS e, pelo caminho, autárquicas. Serão fundamentais do seu ponto de vista para a manutenção de Pedro Nuno Santos ou nem por isso? Não, eu acho que as eleições autárquicas, primeiro, penso que vão correr bem ao partido e depois o fundamental para o Pedro Nuno Santos serão as próximas legislativas. Por qualquer líder, e portanto espero que ele tenha essa oportunidade, tudo certo que vai ter, e portanto será ele o candidato a primeiro-ministro nas próximas eleições legislativas. No seu caso, tem ambições autárquicas? Eu não tenho ambições nenhuma. Vai chegar o momento em que o PS terá de assumir um apoio a um candidato presidencial. Neste momento o secretário-geral falou de António José Seguro. Foi cedo para o fazer? Está muito comprometido com esse nome? Vamos lá ver. Quanto a mim, é conhecido que sou amigo de António José Seguro há muitos anos. Trabalhou com ele, não é? E, portanto, ter um amigo que ex-líder do partido, como eu também já tenho explicado, os presidentes da República até hoje têm sido ex-líderes do PS ou do PSD. Acho que um ex-líder do partido que teve uma posição muito digna depois de ter perdido a liderança se afastou, nunca pôs em causa a direção do partido e o caminho que o partido fez. Acho que tem todo o direito de se disponibilizar para se candidatar a Presidente da República e acho que deve ser respeitado. Para além de amigo que sou, acho que é uma questão racional. O Partido Socialista tem grandes quadros disponíveis para essa área. Acho que deve haver um militante do Partido Socialista candidato à Presidência da República com capacidade para ganhar as eleições e ser um bom presidente de todos os portugueses. E para juntar a esquerda ou não? Acho que deve haver aqui sensatez. Porquê? A história do PS, ao longo dos anos, aliás, começou com Mário Soares, é que o Partido Socialista se dividiu muitas vezes na sua área política com dois candidatos. E então, desta vez que a coisa está mais pulverizada, haverá segunda volta, com certeza, das eleições, o que é interessante, até do ponto de vista político e da democracia. É mais rico isso, não haver um favorito à partida. Mas requer, acho eu, que o Partido Socialista apresente, ou que a área do Partido Socialista, que o Partido Socialista apoie um candidato. Porque se houver divisão, isso será mau. Um Presidente da República, antes de lá chegar, primeiro deve unir a sua área política, portanto, deverá ser alguém que una, que faça um consenso nos socialistas, depois o eleitorado socialista, depois a esquerda, porque vai haver aqui um confronto entre a esquerda e a direita, que é saudável e deve acontecer. Eu não gosto, sabe, uma coisa que mete impressão na política, porque quando era miúdo ouvia falar muito nisso nos independentes, no tempo da ditadura. Eu gosto de pessoas que dão a cara por partidos. Os partidos são essenciais à vida política. As pessoas terem ideologia. É o que é, são o que são. E podem ser, depois de eleitos,
presidentes de todos, mesmo do campo que não os elegeu. E já tivemos casos desses. Portanto, acho que é um caminho que deve ser feito. Ver alguém que une ao partido, depois que une à esquerda e depois que une ao país. Não é um falhanço não estarem a circular, tal como estão a circular nomes de vários candidatos neste momento, não estarem a circular nomes de eventuais candidatas que possam ser apoiadas pelo Partido Socialista? Não, sabe que eu, como sabe, sempre defendi eleições primárias, além da reforma eleitoral, desde 1991 que apresentei no Congresso do PS uma proposta de reforma eleitoral para a introdução de círculos uninominais, coisa que a SEDES também defende, a alemã, e de eleições primárias. O que deveria haver era eleições primárias nos partidos. A única vez que houve uma, ainda por cima este meu amigo António José Seguro perdeu. Portanto, eu não volto a falar em primárias, senão parece que me dá azar. Mas, não, fora da brincadeira, quer dizer, não havendo primárias, que era uma maneira saudável de, antes das eleições, se apresentarem candidatos, as primárias das presidenciais são duas. Agora, o processo de sondagens. As sondagens, no fundo, vão dizer aqueles que terão mais chance ou não, e estou convencido que alguns, vendo que não têm grande chance, porque as sondagens acabam por ser científicas, apesar das polémicas. Está o caso de Marcos Mendes, por exemplo? Não, à direita e à esquerda, vai haver, as sondagens dirão. E depois, a própria primeira volta é as primárias das eleições, isto é que vai definir quem irá à segunda volta. Para ser candidato a Presidente da República é um processo individual, de decisão individual. O que me parece é que da parte dos grandes partidos portugueses há essa responsabilidade. O PSD aprovou uma moção, quanto a mim bem, de apoiar um militante às presidenciais, e o PS também, de ter um candidato. Temos mesmo de acabar, mas queria só fazer... Mas deixe-me só dizer o seguinte, acho que este processo, só lá para abril ou maio é que saberemos de facto quem serão os candidatos reais às presidenciais. Uma última questão e pedir-lhe uma resposta breve. Quando foi reeleito em julho, houve um grupo de associados da SEDES que fez um manifesto evidenciando preocupação pela tendente crescente partidarização da SEDES. Esse mal-estar já está ultrapassado. O que é que podemos contar com a SEDES nos próximos tempos e neste contexto político que existe? Certo. Isso foi ultrapassado na própria Assembleia Geral, porque eu fui eleito com 90 e tal % dos votos, até brinquei, um bocadinho aqui Milsung, coisa que não me agrada muito, mas a SEDES no seu historial teve nomeadamente um grande presidente, que foi o Dr. Guilherme Oliveira Martins, nos anos 90, que durante o seu mandato, que teve 10 anos presidente, foi 2 vezes ministro do António Guterres, uma vez da Educação e outra vez das Finanças, e manteve-se presidente da SEDES. Vamos lá ver. Na SEDES, a SEDES é precisamente feita de pessoas diferentes, muito ligadas ao PPD, PSD, PS e outros partidos, e portanto respeitamos-nos todos uns aos outros, e eu assumi perante os meus associados que iria neste mandato privilegiar a SEDES, a minha entrega é à SEDES. Claro que tenho uma atividade partidária, mas que é pequena e muito lateral, quando um contributo modesto no Partido Socialista. E o que é que se pode esperar da SEDES nos próximos tempos? Vamos editar um livro no próximo ano com uma ambição para Portugal, precisamente a pensar Portugal para a próxima década, em que vamos apontar 2 áreas fundamentais: a reforma fiscal, que já falamos aqui hoje bastante, e a defesa, a segurança e defesa, que também tem a ver com a economia, o investimento que vai ter que ser feito. Aliás, seguindo o relatório Draga, Portugal tem também aqui uma oportunidade de atração de indústria na área da defesa, que também é importante para a economia em geral, porque a indústria da inovação é tecnológica, amiga do ambiente, portanto faz sentido. E o livro terá esses 2 focos, mas também abordará todas o território. Vai sair quando? Vai sair, espero ser lançado na Feira do Livro, em maio. Muito bem. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. Pedi-lhe só uma palavra de significado. 26 de setembro. É quando eu faço anos. Isso é uma data que eu agora procuro esquecer, porque já, ao contrário de quando era miúdo, gostava de fazer uma festa. Hospital de Santa Maria. É a minha vida. Dadores de sangue. É o privilégio de trabalhar com gente solidária. Bastonário da Ordem dos Médicos. Já tive vários amigos bastonários e houve uns colegas que quiseram que eu me candidatasse uma vez. António Arnaud.
Esse é um grande homem, um grande cidadão, um grande republicano, um grande socialista. Tive o privilégio de ser amigo dele, a quem Portugal muito deve. Donald Trump? É um impreparado sinal destes tempos que vivemos, um pouco da ignorância cultural no poder. Vamos ver se as instituições americanas e a República Americana, que eu confio, o impedem de fazer algumas loucuras. Marcelo Rebelo de Sousa? Fundador da SEDES, um homem brilhante, culto, inteligente, foi o presidente dos afetos, amigo do seu amigo e solidário com o seu amigo. Vicente? Isso é a minha vida, é o meu filho. É tudo o que mais me importa na vida. Que ele seja feliz. E para ser feliz não tem que sair de Portugal. Pai? Procuro ser um bom pai é a função mais importante da minha vida. Natal? Isso é um momento da família e para pai divorciado é um momento difícil para mim. Portugal? Portugal? Isso é a minha paixão. É o que me faz gostar de futebol, é a seleção de Portugal. É a minha vida, é que Portugal... Eu costumo dizer, se eu fosse sueco, eu não fazia política, nem andava na SEDES, porque já era um país fantástico. É que os portugueses possam viver como os suecos. Álvaro Beleza, muito obrigada por ter estado aqui Obrigado, com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, a SEDES, na RTP Play. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.